Olá, tudo bem? Nesta aula, irei apresentar os diagramas de interação da UML. São diagramas que demonstram como os atores, interfaces, classes e objetos interagem entre si por meio de troca de mensagens e eventos. Os diagramas de interação estão divididos em diagrama de sequência, diagrama de comunicação, diagrama de visão geral e diagrama de tempo ou temporal. Iremos abordar os diagramas de sequência e comunicação nesta disciplina. Exemplos serão demonstrados em vídeos específicos e nas aulas assíncronas. Então, vamos lá. O objetivo do diagrama de sequência é demonstrar as interações entre os objetos organizados sequencialmente no tempo, ou seja, como os objetos, que são os atores, as interfaces, neste caso aqui nós temos duas interfaces, e as classes, elas interagem entre si no decorrer das ações. Neste exemplo, o ator, que é o usuário, digita o login e senha. Essa é a mensagem, que irá executar a função consulta usuário. O ator usuário digita o login e senha na interface login, a interface login irá chamar para executar essa operação, esse método, na classe usuário. Se a senha estiver validada, aqui ó, verdadeiro, então será chamada a tela principal. Ou seja, o diagrama de sequência mostra os objetos que participam da interação. Nesse exemplo, o ator usuário, a classe usuário, as interfaces, que são objetos, tela logon e tela principal, são os elementos que fazem parte desse diagrama. E mostra a sequência das mensagens trocadas entre eles, na sequência de execução destas interações. Aqui vocês podem observar as mensagens sendo trocadas, ou seja, a ação que o ator executa no sistema, o que o sistema executa e assim por diante. Percebam que esta sequência de mensagens é a mesma do cenário, ou seja, o ator entra com o login e senha, o sistema consulta se o usuário cadastrado, sistema mostra a tela principal e assim por diante. Só que no diagrama de sequência, esta interação, essa troca de mensagens, ela é detalhada em nível de classes. E o diagrama de sequência, ele ainda contém objetos com suas linhas de vida. São linhas, as linhas de vida são essas linhas tracejadas, que estão na vertical, para cada um dos objetos que estão identificados no diagrama de sequência. As mensagens que são trocadas entre elas podem ser com setas cheias, quando é uma solicitação ou uma demanda, ou ainda com setas tracejadas, quando elas são opcionais e são uma resposta a uma demanda. Então, se há uma demanda da tela de login para que seja executada o método consulta usuário na classe usuários, nós temos um retorno, uma resposta. Ao consultar, se retornou verdadeiro, vai abrir essa nova interação com esse objeto, com essa interface, e ainda poderíamos que, se não tivesse sido criado, ele simplesmente sai da tela de logon, volta para a tela principal. E ainda nós temos a ideia do foco de controle, aqui representado por esses pequenos retângulos na linha de vida. Vou explicar um pouco sobre foco de controle mais adiante. Aqui um exemplo de algum desses elementos que fazem parte do diagrama de sequência. E como representamos os elementos num diagrama de classes? Então, lembrando que a UML é uma linguagem de elementos, de sinais, de desenhos previamente estabelecidos, essa sintaxe, na verdade, ela é fundamental para que qualquer pessoa que vá ler, que vá interpretar
esses diagramas que são feitos com a linguagem UML, qualquer pessoa possa compreender essas representações que são utilizadas. Por isso, da importância de seguir fielmente todas essas representações. Então, no diagrama de sequência, os objetos, o que a gente define como os objetos, que são os atores, que são os objetos referentes a classes, às interfaces e assim por diante, eles podem ser desenhados como retângulos, com os nomes sublinhados, e no caso dos atores, com o próprio stickman. Então, a mesma representação que nós usamos no diagrama de casos de uso pode ser trazido aqui para o diagrama de sequência. Também é uma opção de se fazer os atores utilizando esse retângulo, mas daí você tem que indicar que ele é um ator. Então, os objetos, ou ele vai ser desenhado quando de um ator desta maneira aqui, quer dizer, com a representação do ator do diagrama de casos de uso, ou ainda utilizando retângulos com o nome deste objeto sublinhado, ok? A ordem de apresentação com que você coloca os objetos aqui na parte superior do diagrama de sequência, eles não têm alguma determinação. O importante é que a gente consiga colocar, que você tenha essa representação aqui, que você consiga colocar as mensagens de forma a ler elas rapidamente. Então, se pode inverter a ordem dos objetos, levando-se em consideração ou tentando sempre ao máximo você ter setas muito longas, porque senão dificulta a leitura. O que é importante é que elas estejam, não pode ter uma em cima da outra, esses objetos, eles têm cada um estar num espaço vertical. Então você pode ter ele um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo, esses objetos, mas você não pode ter o ator, professor, e aqui embaixo você, por exemplo, ter a representação de uma interface. Isso aqui é o que não pode, né? Você tem que fazer desta maneira com que está representado aqui. São apresentados, então, na horizontal, não precisam estar no mesmo nível, como eu falei, mas podem estar um pouquinho mais abaixo, o outro acima. No nome dos objetos, há uma sintaxe previamente definida. Então, antes desses dois pontos, se você colocar a palavra, o que você indicar antes dos dois pontos, você está indicando o objeto, a instância. Se for depois dos dois pontos, o nome da classe ou do ator. Então, vamos supor, se você colocar José cliente, você está dizendo, aqui antes é a instância, aqui é o nome da classe. Se eu colocasse, por exemplo, professor João Eugênio, coordenador. Isso significa que eu tenho o nome do coordenador, é a instância, e em seguida eu tenho o nome da classe que ele pertence. Se for um ator, no nome da classe de atores a que essa instância pertence. Então, esses dois pontos, eles aparecem justamente para que a gente possa indicar, é o nome aqui de todos os papéis que uma determinada pessoa pode assumir, então, no caso, o professor. Aqui eu tenho uma classe que eu estou chamando uma classe de interfaces e cadastros. Eu tenho uma classe de controle e cadastro, eu tenho uma classe entidade e cadastro. Aqui são nomes das minhas classes. Se eu tiver a instância, somente a instância sem os dois pontos, aí vocês já sabem que vocês estão representando esse objeto instanciado. As linhas de vida dos objetos são representados por linhas tracejadas descendentes, na vertical, e indicam o tempo de vida dos objetos. As interações ou mensagens são mostrados como setas horizontais. O nome do evento e dos métodos ou operações da classe ficam acima destas setas. As linhas que representam as mensagens podem ser cheias, que indicam uma ação sendo solicitada. Por exemplo, quando o usuário digita o CPF na interface,
né? Por exemplo, o ator, usuário, ele clica digita CPF, e aí a interface vai executar o pesquisar cliente. Ou ainda quando o usuário clica num botão pesquisar na interface cadastrar ou assim por diante. Então aí nós utilizamos as setas cheias. As linhas tracejadas ou pontilhadas são resposta a uma ação e são opcionais. Por exemplo, se o usuário clicou no botão pesquisar cliente, ele está executando, ele está fazendo essa execução, essa solicitação por uma seta cheia. O sistema, ao retornar para o cliente, para esse ator, a resposta dizendo verdadeiro ou falso, ou encontrei, não encontrei, ela seria representada por uma seta tracejada, porque da solicitação sempre vai haver um retorno. Então, ela é opcional, a menos que este retorno seja por um objeto diferente. Há dois tipos ainda especiais, que são o create e o destroy, que instancia uma classe ou apaga da memória de forma dinâmica. Ainda na OML, existe uma sintaxe que utiliza colchetes e que representam uma condição. Então, toda vez que vocês encontrarem colchetes ou algo entre colchetes, significa uma condição. No caso do diagrama de sequência, especificamente na mensagem que são trocadas, só será executada uma operação ou método se a condição for atendida. Então, nesse exemplo aqui, se não houver vagas, se vagas aqui for igual a zero, né, sem vagas, vai ser executado o método turma cheia, que está implementado na classe aluno. Se houverem vagas, então será implementado ou será pedido para ser executado esse método de imprimir relatório que está implementado na classe impressora. A ordem das mensagens e dos eventos é indicado pela posição vertical, de cima para baixo. Opcionalmente, pode-se numerar as mensagens para facilitar a leitura do diagrama, principalmente quando houverem muitos objetos e o diagrama for complexo. Nesses casos, vejam, aqui para você fica fácil de ler a sequência com que as mensagens são trocadas. Primeiro requisita um código, depois verifica a disponibilidade, não disponível, reservar. Você faz a leitura de cima para baixo, seta por seta, mensagem por mensagem. Eventualmente, quando nós temos diagramas longos, diagramas com muitos objetos, com muitas mensagens, você pode fazer uma numeração. 1, requisita código. 2, verifica a disponibilidade. 3, não disponível. E assim por diante. Por isso que ela é opcional. O foco de controle representa o tempo em que um objeto está direcionando mensagens. Ou seja, a partir do momento que o objeto é acionado, que o objeto aqui é acionado, o foco de controle irá indicar todos os métodos que serão executados automaticamente como resultado dessa ação. Vamos supor que aqui esse professor, ao clicar num botão gravar, que esteja aqui na interface cadastro, ele vai desse botão gravar, dessa função gravar, que está aqui implementado nessa classe aqui, né, nessa interface, nessa classe de interfaces, supondo que seja a tela de cadastro. Dessa tela de cadastro, ele vai, a partir do momento que clicou, ele vai salvar as informações no cadastro. Então, estaria clicando aqui, executando o método salvar da classe controle cadastro, imprimindo um comprovante em que essa impressão do comprovante, esse método, está na classe entidade cadastro, e depois ele iria gravar esse comprovante na classe e ainda enviar uma mensagem aqui, ou executar um método que está na classe interface para enviar uma mensagem para o professor.
Então, tudo isso a partir de um botão que foi acionado, eu tenho vários outros métodos que são executados. Então, esse foco de controle aqui diz o seguinte, a partir daqui eu tenho todo esse tempo, todo esse trecho que são execuções que são feitas automaticamente, que vão ser automáticas. Esse foco de controle é opcional, também não é obrigatório ser demonstrado, porém em algumas ferramentas case ele aparece automaticamente. E da mesma forma, como nos diagramas de caso de uso e de classes, podemos utilizar as notas como lembretes e informações do diagrama de sequência. Em casos de diagramas complexos, pode-se utilizar a lateral esquerda do diagrama para anotações extensas. Tanto nas notas quanto nestas descrições, a linguagem a ser utilizada é natural, ou seja, aquela como nós anotamos, como nós explicamos alguma informação para quem está lendo. Então, um exemplo pode ser visto nesse slide, em que vocês vejam que há uma descrição do lado esquerdo do diagrama de sequência. Então, lembrando que esses elementos que podem ser utilizados para ajudar quem irá ler o diagrama, quem irá interpretar esse diagrama, pode ajudar, né, em situações complexas e não é obrigatória a sua utilização. E ainda há situações em que o diagrama de sequência ele é extenso, não cabe numa folha ou numa tela, e você precisa dividir isso em duas partes, precisa dividir esse diagrama de sequência em duas partes. Então, a representação, para que a gente possa indicar, esse aqui está numa página ou numa tela, supondo que esteja na página 5, e o restante do diagrama está na página 6, nós fazemos essa indicação desta maneira aqui, usando uma nota, né, e repetindo tanto a mensagem de origem, quanto, se houver, a mensagem de retorno. E aí é como se você pudesse, pegando as duas páginas impressas, ou as duas páginas que estejam, as duas telas, juntar para você formar um único diagrama. Para expressar cenários ou fluxos, sejam eles de eventos principal ou alternativo, ou cenários principais ou cenários secundários, pode haver repetição de partes do diagrama. Então, lembrando sempre que um diagrama de sequência, ele é uma representação gráfica de um cenário ou de um fluxo de eventos. Então, veja que até agora, o que a gente estava verificando é que você, da mesma forma como um cenário em que você coloca o ator, né? Então, cliente digita CPF, cliente clica no botão pesquisar, sistema irá consultar se cliente está cadastrado. Se cliente estiver cadastrado, sistema mostra informações do cliente e assim por diante. O diagrama de sequência vai fazer essa demonstração de uma forma de uma representação gráfica. Então, como nós temos no diagrama, nos cenários, aquela repetição de partes de partes do cenário principal, e que eu mostrei para vocês que essas repetições elas acabam sendo uma forma de você indicar um include. Aqui no diagrama de sequência, uma forma de você fazer evitar essas redundâncias e até de expressar esses includes ou os extends é utilizando alguns operadores, alguns o que a gente chama de fragmentos de interação. Então, ele é uma parte de um diagrama de sequência, como se você pudesse modular o diagrama de sequência em partes, e essas partes podem ser reutilizadas. E para que você faça a ligação ou indique do que essas partes dessas interações elas representam, nós temos palavras-chave, que são chamadas de operadores. Então, tem o ref, opt, loop, alt, break e assim por diante. Tá? Então, essas representações, vejam, aqui neste exemplo, né, nós temos que há uma repetição desse return a partir de uma condição. Enquanto o número de inscrições, né,
for igual ao número de inscritos, ele vai podendo fazer novas inscrições. No momento em que isso não acontecer, ele retorna como falso. Ou seja, você vai acontecendo opcionalmente, quer dizer, caso você tenha ainda uma outra informação aqui, que é o opt. Então, eu uso essas ideias, essa representação de gates, de portões, né, de portais, ou mesmo de fragmentos de interação, para que nós possamos repetir ou modular partes do diagrama de sequência. Tá? Mesmo você chamar um diagrama de sequência, por exemplo, vou de uma parte obter inscrição. Então, para eu fazer referência a esse diagrama todo, eu uso o operador SD. Eu uso o operador loop sempre que eu tiver inscrição, lista de inscrição, sempre que eu tiver isso aqui como verdadeiro, essa condição, ele vai me repetir essa parte aqui de baixo. Sempre que você achar o operador opt, vem de opcional, ele quer dizer o seguinte, opcionalmente, se isso for igual, ele retorna o número de inscrição. Se for diferente, ele sai desse loop. Então, nós temos algumas possibilidades de fazer com que esse diagrama de sequência se torne modular. Aqui tem um outro exemplo de diagramas usando os portais. Eles são úteis porque diminuem essa necessidade de repetição de partes do diagrama e economizam tempo quando houver alterações em parte desses sistemas. Então vejam que aqui eu estou usando o Alt, estou usando também como alternativa, se esse for verdadeiro, executa, se não, faz outra coisa. Eu tenho diversas possibilidades que já começa a fazer uma ligação aqui entre o cenário, né? O diagrama de sequência passa a ser uma ligação entre o cenário, em que você tem uma visão mais abrangente, né, das ações que serão executadas, com o próprio código, porque você já começa a ter aqui uma estrutura de linguagem de programação. Então, primeiro, eu vou fazer uma lista, depois vai criar uma nova para inscrições, depois vai ter as inscrições propriamente ditas, se acontecer alguma coisa, executa esse, se não, executa outro. Então, eu já começo a ter uma representação da própria linguagem de programação. Ou seja, o diagrama de sequência ele é muito útil, ele praticamente sempre vai aparecer em qualquer tipo de projeto. É difícil ter um projeto em que nós não utilizemos um diagrama de sequência, por ele fazer essa interlocução entre os requisitos que foram levantados lá na modelagem, com os diagramas de classes e a própria implementação do sistema. Então, esse diagrama, a forma como que nós vamos elaborar ele, nós vamos sempre estar olhando para o modelo de casos de uso, ou seja, para o diagrama de casos de uso e para os cenários ou para os fluxos de eventos. Nós sempre temos que estar olhando para as respectivas telas. Então, se eu pegar o diagrama de casos de uso e o cenário de um cadastro de clientes, eu olho para os diagramas, para os cenários de cadastrar clientes, para as telas de cadastrar clientes e para todas as classes que se referem a cadastro de clientes e que são utilizadas nessa interface. E a partir desses desses elementos, é que nós construímos o diagrama de sequência. Então, não dá para fazer um diagrama de sequência se não tiver o modelo de caso de uso, diagramas de casos de uso e a documentação já detalhadas. Então, você tem uma clareza sobre cada um desses modelos, sobre todas as telas já desenhadas e com o diagrama de classes, pelo menos a parte das propriedades, porque o diagrama de sequência é que vai acabar encontrando, demonstrando os possíveis métodos que virão a existir dentro do teu sistema. E aí, ainda, nós temos o diagrama de comunicação. Então, além do diagrama de sequência, um outro diagrama de interação é o diagrama de comunicação. É uma forma alternativa de representar as mensagens trocadas por um conjunto de objetos. No diagrama de comunicação,
são enfatizadas as interações entre os objetos e não a sequência com que essas interações ocorrem. Ele é composto basicamente de 3 elementos: dos objetos, das ligações entre os objetos e das mensagens trocadas entre os objetos. Aqui nós temos um exemplo de diagrama de comunicação. Vejam que os elementos objetos, que aqui são representados pelo bibliotecário, empréstimo, log, acervo, item, biblioteca, cadastro, usuário, relógio, são representados da mesma forma como são a representação do diagrama de sequência. Nós temos os links, ou seja, como que eles, o que se comunica com o que. Então, o bibliotecário ele só se comunica com esse objeto aqui, que é a tela da biblioteca. Essa interface aqui, ele se comunica com esse objeto empréstimo, com o log, com o acervo, com o item, com o relógio, com o usuário e com o cadastro. Não há nenhuma ligação entre a classe log e a classe acervo. Ou seja, se eu alterar alguma coisa aqui da classe log, não irá ter nenhuma consequência, não terá nenhuma alteração, não vai interferir nessa classe acervo. Porém, se eu alterar a classe, ou aqui alterar esse objeto biblioteca, pode ter alterações, pode impactar nesses outros objetos aqui. Então, essas ligações são as linhas que demonstram que eles estão se comunicando. E você tem as mensagens que são trocadas entre eles. No diagrama de comunicação, nós temos uma numeração que ela é obrigatória de aparecer, e a partir da numeração nós conseguimos, inclusive, identificar a sequência com que ocorrem essas interações. Então, é uma forma de você demonstrar um diagrama de sequência, só que um outro olhar. No diagrama de sequência você tem uma ênfase na sequência com que as mensagens ocorrem. Então, primeiro lá você consegue visualmente ver que vai ser confirmado, depois vai ter essa interação aqui do item para obter o item, depois de obter o usuário, depois de verificar o status e assim por diante. No diagrama de comunicação, a ênfase está na ligação, em como que esses objetos estão interligados, estão se comunicando. Aqui um exemplo de diagrama de comunicação mais simples, até para demonstrar essa interação, essa ideia de comunicação entre objetos. O diagrama ele é muito útil, o diagrama de comunicação, porque, como eu disse para vocês, quando nós alteramos uma classe, nós conseguimos visualizar qual o impacto dessa alteração vai ter em outras classes que estão se comunicando com elas. E existem ferramentas, como da Rational Rose, que geram um diagrama de comunicação automaticamente a partir de um diagrama de sequência, e vice-versa, o que diminui bastante o tempo de você desenvolver essa documentação. Também cabe reforçar, no caso dos diagramas de comunicação, que você pode escolher ou fazer um diagrama de sequência ou um diagrama de comunicação, né? Mas isso vai depender, claro, do analista. No diagrama de visão geral, é um diagrama, na verdade, diagrama de atividades, tá? Só que ele tem uma utilização de diagramas de sequência dentro deles. Então, eu vou acabar falando do diagrama de visão geral quando nós formos apresentar o diagrama de atividades. Mas ele é um diagrama de visão geral, que é parte dos diagramas de interação. Então, ele vai ter uma mistura de diagrama de atividades, que são esses elementos que vocês estão vendo aqui, só que em vez de ter status, nós vamos ter os vários diagramas de sequência modulares, usando inclusive essa ideia dos gates. Ok? E, por fim, nós temos o diagrama de tempo, que enfoca a mudança de estado de um objeto ao longo do tempo. Esse diagrama
ele é um diagrama que vocês estudarão em outras disciplinas do tempo, muito mais próximo de um cronograma, né? Porque você tem aqui as ações que serão realizadas e quando. Então, aqui vai ser de janeiro a março, de abril a maio, em junho, na primeira quinzena de junho, na primeira quinzena de julho e assim por diante. Então, esse diagrama, na verdade, ele é um cronograma, só que o ML, a partir da versão 2, ela não tinha nenhum diagrama similar a esse, acabaram inserindo no final com esse nome, diagrama temporal ou diagrama de tempo. Bem, sobre diagramas de interação, são essas informações, lembrando que os diagramas de interação, então, eles são um diagrama, né? O que a gente chama de diagramas de interação é composto por sequência, comunicação, divisão geral, tempo. Então, esses 4 diagramas também são chamados de diagramas de interação. No Moodle está disponível a versão oficial da UML com detalhes sobre esse diagrama, sobre todos esses diagramas, inclusive a sintaxe. Assistam aos vídeos com os exemplos e participem das aulas assíncronas. É isso. Até mais. Tchau.